Boa noite a todos. Que bom estarmos juntos. Mais esta noite, mais um tratamento especial para todos nós que estamos aqui na casa e para aqueles que também estão em seus lares, hospitais, que nós sabemos que pessoas acompanham a gente no hospital e em qualquer outro lugar. É importante o nosso pensamento, a nossa ligação com o plano maior, e assim nós vamos receber toda a assistência espiritual. A frase que trabalhamos esta semana: tudo o que a sua mão encontrar para fazer, faça-o com todo o coração. E esta semana nós vamos trabalhar a seguinte frase: mesmo que não saibamos exatamente o que pedir ao Pai, se houver amor em nossos corações, receberemos até o que não pedimos. Chico Xavier. Mesmo que não saibamos exatamente o que pedir ao Pai, se houver amor em nossos corações, receberemos até o que não pedimos. Chico Xavier. Hoje conosco Flávio Ottolini, do Grupo Assistencial Espírita Irmão Romano, e o tema Caridade para com os Criminosos. Vamos fazer a leitura do Evangelho que caiu para nós hoje como lição. É o capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos. Esse é o cara de sorte, né? Boa noite. Capítulo 10. Bem-aventurados os misericordiosos. Perdoai para que Deus vos perdoe. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Mateus, capítulo 5, versículo 7. Se perdoardes aos homens as ofensas que vos fazem, também vosso Pai Celestial vos perdoará os vossos pecados. Mas, se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará os vossos pecados. Mateus, capítulo 6, versículo 14 e 15. Se teu irmão pecar contra ti, vai e corrige-o, entre ti e ele somente. Se te ouvir ganhado, terás a teu irmão. Então, chegando-se Pedro a ele, perguntou: Senhor, quantas vezes poderá pecar meu irmão contra mim, para que eu lhe perdoe? Será até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Mateus, capítulo 18, versículo 15, 21 e 22. A misericórdia é o complemento da mansuetude, pois os que não são misericordiosos também não são mansos e pacíficos. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam uma alma sem elevação e sem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio das almas elevadas que pairam acima do mal que lhe quiseram fazer. Uma está sempre inquieta, é de uma sensibilidade sombria e amargurada. A outra é calma, cheia de mansuetude e caridade. Infeliz daquele que diz: eu jamais perdoarei, porque se não for condenado pelos homens, o será certamente por Deus. Com que direito pedirá perdão de suas próprias faltas, se ele mesmo não perdoa aos outros? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites. Quando diz que se deve perdoar ao irmão, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Que assim seja. Vamos fazer nossa prece. Procurando ficar bem receptivos neste instante, expandindo nossa aura,
todos nós, neste momento de prece, ligados com o nosso Pai Criador, onde vamos agradecer por todas as experiências vividas, seja no campo da razão, do sentimento, e à medida que nós vamos vivenciando, vamos entendendo, tendo conhecimento, tudo se torna mais fácil. Nesta noite, os nossos amigos espirituais, os mentores desta casa, vêm pedir a cada um de nós que neste nosso momento de prece, procuremos plasmar a figura daquela criatura que nós assim se os temos como inimigo desta existência, plasmemos à nossa frente. Procuremos buscar aquela criatura que por um desafeto, em um momento desta sua existência, nesta vivência, há algum desentendimento, procure buscar a figura desta ou destas criaturas. Como se estivesse à sua frente. E você procurando olhar com ternura. Vamos procurar aproveitar este nosso momento de prece, onde os amigos espirituais vão vibrar por nós, nos auxiliando e auxiliando este espírito encarnado, onde nós estamos ligados a ele. Talvez pela nossa falta de conhecimento, criamos algumas situações, falamos algumas coisas, ferimos, pensamos negativamente, enfim, as situações vividas entre você e esta criatura, ou criaturas. Abra o seu coração. Peça perdão pelos seus erros, por aquilo que talvez tenha falado, tenha pensado. Vamos praticar a caridade, primeiramente para conosco, para com ele, para com eles, enfim. É Jesus pedindo que nós possamos segui-lo, estes ensinamentos do nosso Mestre. Perdão e amor. Talvez ainda seja duro para você praticar isto que está sendo falado neste instante. Mas vamos olhar para dentro de nós, vamos deixar de lado o nosso egoísmo, a nossa falta de humildade, a nossa vaidade. Pois não, nós sabemos de que nada levaremos daqui, somente estes sentimentos que do outro lado continuarão atormentando cada um de nós.
Então aproveite este momento, onde sabemos que estes espíritos trabalham primeiramente tão bem com todos nós, com o trabalho da casa, onde já no meu preparo, inspirando para que trabalhemos buscando a imagem desta criatura, desta pessoa, este familiar ou este amigo, para que assim pudéssemos todos trabalhar nesta noite o perdão e o amor. A leitura do Evangelho a seguir, a palestra que nós vamos ouvir, uma sincronia. Tudo trabalha como deve ser por estes nossos amigos espirituais. Nada é por acaso. E nós vamos também pedir por aqueles espíritos que talvez desconhecidos para nós, em uma existência, em várias existências, onde também causamos aborrecimentos, atritos, vamos deixar no ar, por não saber quem são, vamos deixar que os amigos espirituais possam se encarregar de levar até eles estes nossos sentimentos de perdão e de amor. Temos o conhecimento da lei de ação e reação. E tudo aquilo que nós fazemos, recebemos. Mais uma vez, aproveitemos para abrir nosso coração. E neste instante, o nosso amigo espiritual se postando ao nosso lado, com um de seus braços em nossos ombros, vibrando e agradecendo por esta nossa atitude, por esta manifestação de quitar algumas coisas para o nosso próprio bem, para o nosso bem físico, mental e espiritual. E nós vamos inspirando lentamente e expirando, na certeza de que com o nosso coração tranquilo, com o nosso dever cumprido, nós podemos agora nos apresentar ao nosso Pai, agradecendo pela vida, agradecendo por todas as experiências vividas, que nos fortalecem em espírito, para que continuemos nesta nossa caminhada. Mestre Jesus, através do teu olhar manso, tranquilo, sereno, envolva cada um de nós. E todos nós envolvidos com este olhar, agradecemos. E humildemente, com o nosso pensamento a este nosso Mestre Jesus e ao nosso Pai, oremos. Pai nosso,
que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. E vamos envolvendo o nosso irmão Flávio Tolini com muito amor, muito carinho, levando o nosso abraço a ele, a toda a sua família, envolvendo o seu lar, com muita alegria, muito amor, muita paz, e que Jesus esteja sempre presente, iluminando e dando forças para seguir adiante. Fiquemos em paz. Que assim seja. Uma boa noite a todos. Uma boa noite em especial a todos os nossos irmãos aqui presentes e a todos os nossos irmãos que nos ouvem também pela rede mundial de computadores, de dispositivos móveis e que de uma forma tecnológica têm acesso a uma benesse, a uma oportunidade bendita de ouvir o Evangelho de Jesus às luzes da doutrina espírita. Um abraço especial aos nossos amigos que assinam o canal e acompanham pelo Facebook da Seara das Fraternidades, todas as palestras que ali são catalogadas, arquivadas, para que nos dê a possibilidade de, em outras oportunidades, também termos acesso a todas as preleções, a todas as palestras que são disponibilizadas pela casa. E, mais uma vez, nós só temos que agradecer a Deus a oportunidade divina de termos essa conversa fraterna. É um momento em que todos nós iremos refletir pelo tema proposto. E nos dias de hoje, um tema bastante difícil, delicado e muitas vezes controverso, de aplicarmos a lei do amor, na sua excelência, classificada como caridade, aos criminosos. Confesso que, quando preparava o tema, e quando tive acesso a qual seria a nossa conversa fraterna desta noite, fiquei bastante preocupado. E buscamos na literatura, principalmente no Pentateuco kardeciano, todas as orientações que veio do nobre amigo Allan Kardec e que tenha sempre permeado o cristianismo como nossa base de conduta e fundamento para que nós possamos conversar a respeito. Para que a gente tire das nossas mentes a condição de julgar, de fazer papel de legislador e de muitas vezes, de maneira errônea, colocarmos as nossas opiniões acima de uma conduta do verdadeiro cristão e também de um verdadeiro espírita. Porque no mesmo rigor que aplicamos o nosso julgamento, tenhamos a certeza, e por orientação do Cristo, que seremos muito mais cobrados do que nós podemos imaginar. Porque nesse instante e no estágio que nos encontramos, nesse processo do compromisso religioso que nós temos, nós não podemos mais alegar desconhecimento. E desta forma, deveremos aplicar as leis divinas que estão escritas em nossa consciência e auxiliados pelos ensinamentos de Jesus, e tendo as luzes da doutrina espírita, uma conduta diferente perante a sociedade. Então a responsabilidade certamente é de todos nós. E o tema que nos é dado para tratarmos em 30 minutos é realmente um tempo muito pequeno
para percebermos a abrangência, o significado e a importância deste exercício da caridade para com os criminosos. E aí nós percebemos como o trabalho da espiritualidade ocorre mesmo sem a nossa coordenação. Somos simples participantes. O Edson, desde o início da sua preparação do dia, recebe um processo intuitivo e na elevação convida a todos nós que tenhamos uma atitude amorosa para com os possíveis inimigos, para que a gente, nesse tratamento, nesse exercício, comecemos a nos desvencilhar dessas correntes que nos aprisionam com relação aos nossos desafetos. A leitura ao acaso do Evangelho nos traz a necessidade da mansuetude e mostra a importância da bem-aventurança com relação à misericórdia. No caminho, o motorista que me trouxe até aqui, mesmo em silêncio, até a proximidade da casa espírita, se mostrou um verdadeiro cristão e um adepto de nossa filosofia. Quando viramos a esquina, ele perguntou assim: como chama essa casa? Eu falei: Seara das Fraternidades. Ele disse assim: eu trago muita gente de Santo André para cá. E eu sou frequentador do Razim. E aí eu disse: que importante nós percebemos que até a espiritualidade traz um motorista para nos conduzir ao trabalho da noite. Então nós podemos perceber que nós estamos sob a égide e proteção de um mestre de amor, de um Deus de infinita bondade, e que aqueles que se dispuserem ao bem serão inspirados, serão estimulados, e aí teremos a possibilidade de um dia, todos nós, agindo no bem, nos princípios cristãos, transformarmos o mundo. A face da terra é um arrabalde. Como diz a tradução e o significado da palavra, é um local afastado do grande centro. E que a terra é, ao mesmo tempo, um hospital, uma penitenciária e um pantanal. Tudo isso ao mesmo tempo. E todos nós que habitamos o planeta Terra temos a necessidade de aqui vivermos para sabermos a importância do processo evolutivo e aprendermos muito das negligências que cometemos em outras oportunidades. E Deus permite que estes criminosos convivam conosco para que nos estimulem a uma reflexão mais profunda e nos tragam aprendizado. Não sei se sabiam, muitos crimes são hediondos aos olhos do Deus de bondade e para nós, na lei civil, humana, social, sequer parecem negligências ou descuidados. Então existem muitos problemas, muitos crimes que cometemos e nem sabemos. Então existe por parte de nós a necessidade de um cuidado absoluto nesses processos de julgamento. E como falávamos, temos a necessidade do aprendizado da caridade, que é a tradução mais importante e o maior mandamento de Deus, traduzindo o amor. Amar ao próximo como a si mesmo. Quantos de nós já ouvimos estas máximas? Quantos de nós já tivemos acesso a essas informações? E se nos é exigido o amor para com o próximo, para com os inimigos ou os criminosos, é a produção de perfeição do amor. Porque exige muito mais de nós.
E é muito mais simples amar quem nos ama do que ter amor por uma criatura que neste estágio encontra-se deseducada, desorientada e ainda em processo de evolução. Deus confia algumas atribuições e responsabilidades para os capacitados. Não se pode exigir de um incapaz determinadas situações ou circunstâncias que ele não tenha condição de oferecer. E esses que ainda não entenderam a magnitude do amor e a importância das relações humanas e o valor que vem a ser o amor, não podemos exigir deles algo que eles não têm a oferecer. Esse, na grande maioria das vezes, é o maior problema que todos nós enfrentamos. Se pegarmos fatos menores, nos relacionamentos familiares, às vezes exigimos de um filho muito mais do que ele pode nos oferecer. E no processo educacional, para os pais aqui presentes, mães aqui presentes, o filho mais velho é o que mais sofre. E ele se revolta com essa cobrança. Por que é de mim exigido tanto e do menor tão menos? Certamente porque a condição de maturidade possibilita ao mais velho uma conduta diferenciada. E para esses que ainda em tenra idade estão, exercer a caridade como entendia Jesus. Como é? Benevolência para com todos. A indulgência para com as imperfeições alheias. E acima de tudo, e a mais importante, o perdão das ofensas. Se nós nos reportarmos no tempo, no Gólgota, o Cristo, o Mestre, o nobre Rabi da Galileia, sendo crucificado, todo o atentado físico que sofrera, num olhar de compaixão entre criminosos notórios. E aí é importante fazermos um parêntese. Naquela época, a transgressão da lei possibilitava aos legisladores executarem Jesus como executou. Assim era a lei dos homens. E se nós, rapidamente, viermos para 2018 anos, no momento em que vivemos, quanta evolução a justiça teve. Não mais somos portadores de armas ocultas ou ostensivas para que nós façamos uso do duelo como forma de justiça. Porque a visão da justiça é, em tempos atuais, com mentes brilhantes, num processo educacional que nos encontramos confundidas com vingança. O que queremos, em muitas circunstâncias, não é justiça, e sim vingança. Chegamos ao ponto da análise das leis de Deus no comparativo com a lei dos homens. Uma é imutável. Qual delas é? Todos são iguais perante a lei. E perante o Pai? Todos são iguais também. Então nós temos que compreender que até o criminoso mais hediondo, mais terrível, tem direito de justiça. Chegamos a criticar, muitas vezes, a condição dos direitos humanos.
como se não fosse permitido a estes qualquer benefício. Voltaríamos ao passado, ao tempo da barbárie. E quais seriam as consequências? A condição ininterrupta da maldade, de uma justiça disfarçada de vingança. Porque quando aquele homem que praticou determinado crime é imposta uma morte terrível por apedrejamento, uma morte terrível por uma comoção popular. E aí nós lembramos de todos aqueles ensinamentos de Jesus. Quando uma mulher pega em adultério, que até hoje literatura espírita nos mostra que o fato não era bem este, que aquela circunstância era uma armadilha para o Cristo, para que ele fosse pego em engano. Olhem a situação. E Jesus, esse espírito, teve naquele momento a melhor atitude. Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E de que maneira se comportou a população que ali estava presente? Dos mais velhos aos mais novos. Porque os mais velhos têm já um processo de consciência e entendimento. E os mais jovens, muitas vezes estimulados por estes, se perceberam na circunstância, e nós voltamos àquela condição que muitas das nossas faltas são terríveis a esse Deus de justiça, mas para a condição social e humana que nós vivemos, pode não parecer nada. Vamos trazer um exemplo prático. Flávio, você está dizendo isso, eu não estou entendendo. Quantos idosos jazem na miséria e na solidão? E qual é a resposta social? É assim mesmo. Ficar velho é isso aí. Fadado ao esquecimento. É muitas vezes essa condição do dito popular, da condição do comodismo, de achar que a situação é assim. E nós temos um primeiro nível da caridade, que é a esmola, que é a nossa atenção para com o próximo, que é um fator mínimo de um processo relativo de amor. E nem isso nós exercemos. Digo todos nós. Quantas faltas nós cometemos com nossos entes mais queridos. E isso aos olhos de Deus é condenável. Conversávamos sobre isso em família há muito tempo. O honrar pai e mãe vem desde a primeira revelação divina. Reforçado por Jesus, dando uma amplitude do amor à família, consanguínea e não. E aí vem a terceira revelação divina, o Consolador prometido, afirmar de maneira clara, através do Evangelho segundo o Espiritismo, que nós devemos honrar pai e mãe. Proporcionando inclusive para eles até as frivolidades. E não barganhando os cuidados, renegando esses senhores aos piores cômodos, trocando a estadia por trabalhos domésticos, utilizando-se das aposentadorias destes. E daí para mais. O advento da mídia social, que hoje apedrejamos digitalmente pessoas que sequer culpa têm. E aí nós voltamos para o início da conversa quando falávamos do parêntese. Nós estamos ali exercendo um julgamento sem provas. E como estamos numa casa espírita, que uma das finalidades principais é a reforma íntima, não é só a cura. Aqui não estamos disponíveis para deitarmos na maca e recebermos o magnetismo do cabo do bisturi, da ação
da espiritualidade amiga. Aqui estamos para desconstruir o homem velho e construir o homem novo. O que o Edson fala no início das palestras? Não prometemos cura. A palestra é o maior dos tratamentos. E aí a nossa sensibilidade, a nossa ligação, a nossa predisposição em recebermos as benesses do alto são de responsabilidade exclusiva nossa. André Luiz, no livro Mensageiros, no momento neófito de sua existência no altiplano espiritual, fazia uma pesquisa dentro da câmara de passe para perceber como eram aplicados os magnetismos, e uma dúvida crucial vinha em sua mente. Por que estas ações curativas operam melhor resultado em uns do que em outros? E os orientadores espirituais relataram a ele que é a predisposição em recebermos o melhor. Mas, Flávio, o que tem a ver com isso? Se as nossas mentes estão povoadas com rancor, com mágoa, com sentimentos negativos. Outro parêntese. Não estou fazendo apologia à política. Porque quem me conhece na intimidade sabe que esse exemplo não seria pertinaz. Mas teve gente que não dormiu de domingo para segunda. Sabem do que eu estou dizendo. Como pode perder o sono por uma causa mínima? Não estou dando nenhum valor, nenhuma importância para o fato. Contexto jurídico, artimanha política, seja lá o que for. Qual de nós exerceu o seu trabalho especial de se não pode ajudar, não atrapalhe? Porque as nossas orações contribuiriam com os réus, com os legisladores e conosco mesmo. Estamos nos contaminando por circunstâncias que sequer respeito se diz a nós. E isso nos estimula a prática, porque tudo que vira frequente torna-se hábito. E aí, quando se torna hábito, é um pulo para o vício negativo. Come um chocolatinho toda noite. Não é? Dá desespero se não tem na despensa. Come uma balinha. Brincava outro dia com a Isabela, falei, põe um drops no bolso. Ela falou, pai, drops? Você tá velho. Você não vê a hora de chegar ao fim. Aquela caixinha transparente cheia de bolinha dentro, que eu não vou fazer propaganda. Mas a alegria é ver o fim. E mau hábito é a crítica. Mau hábito é falar mal. Vira um vício negativo. E quem é o maior prejudicado? Obviamente. E aí produziremos tão necessitados que estamos, tão doentes que estamos, do corpo físico, da mente e do espírito, criar processos de interferência para dar trabalho para a espiritualidade. Dr. Hans não vai usar mais o cabo do bisturi, vai usar a picareta. Verdade. Porque o olhar da espiritualidade beira a condição da excelência do trabalho do Cristo. E Cristo nos convida a uma condição de atitude que é a perfeição. Ele não fala assim, sedes mais ou menos. Não é? Sede perfeitos. E se nós buscarmos no meio corporativo,
Não existe mais a busca da excelência. Existe a busca da perfeição. E é assim que nós devemos ter uma conduta, porque se a gente errar, a gente ainda está no caminho. Porque senão nós nos limitamos à condição de sermos melhores. E nós somos tão capazes que nós superaremos rapidamente os limites que nós mesmos nos impusemos. Somos perfeitos. Fomos criados à imagem e semelhança do Cristo. Somos deuses. Acho um exagero, mas é. Porque se nós observarmos que todas essas circunstâncias que tornam o planeta Terra esse arrabalde, e todo mundo começar a agir um pouco melhor, não vai ser mais necessário observarmos tanta criminalidade, tanto problema, tanta circunstância negativa. E olha, nós somos bons em sintonias, não é? Nós somos campeões em nos sintonizar com as coisas ruins. Saiu noticiário na página do qualquer portal da internet. Vira uma febre. O WhatsApp chega, o telefone pareceu um sei lá o quê. Não é? Nós nem sabemos o que é, saímos copiando e colando todas aquelas informações e depois dá um trabalhão danado para ir atrás e tentar resgatar. Se nós não podemos ajudar, não vamos atrapalhar. Eu queria fazer um parêntese para um pensamento muito sério com relação a nós espíritas cristãos. Porque, segundo Allan Kardec, e é uma verdade, um e outro são as mesmas coisas. A gente até brinca que no censo nós tínhamos uma pesquisa e dizia assim: qual é a sua religião? Aí espírita tem medo de falar que é espírita. Eu sou cristão. Aí cristão o quê? Né? Aí o cara, não, mas é que eu sou adepto ao espiritismo. É ou não é? Né? Então nós somos espíritas cristãos. Acreditamos no intercâmbio entre os dois mundos, da influência dos espíritos em nossas vidas. Somos amparados pela ciência, pela filosofia e pela condição de religião. Um dos fundamentos religiosos mais lindos e que é tão aceitável por muitos. Existem confusões, existem situações de falta de orientação, por isso do amar-vos e instruí-vos. Primeiro a gente precisa se amar, depois se embasar educacionalmente, para não sair falando bobagem. E aí nós percebemos, de uma maneira especial, que nós somos justiceiros. E somos adeptos à pena de morte. Não é triste? Pensar que aquele criminoso tem que morrer. E ali nos inflamamos e colocamos essa bandeira: morra, demônio. Que cristãos somos nós? Muitos de nós, espíritas cristãos, são adeptos ao aborto, pela vitimação de um ato não permitido pela vítima. Nem nesse fato. Concordo que é dificílimo o processo de aceitação. Quem já foi vítima de uma violência sexual deste porte, quem tem filhas, como eu tenho, imagina a revolta que tomaria os nossos corações. Porém, um cuidado especial, e nas nossas fontes de referência do Facebook, nós estamos anexando
orientações complementares, baseados na doutrina, para que este nosso bate-papo tenha fundamentação doutrinária. E que a gente possa acompanhar no Livro dos Espíritos a posição e a resposta dos espíritos pela entrevista feita com relação à pena de morte. Da questão 760 a 765. Me permitem ler. A pena de morte desaparecerá um dia da legislação humana? E diz assim: a pena de morte desaparecerá incontestavelmente. E sua supressão assinalará um progresso da humanidade. Quando os homens forem mais esclarecidos, a pena de morte será completamente abolida da terra. Os homens não terão mais necessidade de ser julgados por homens. E falo de uma época que está ainda muito longe de vós. Se em 1863 essas escrituras chegaram ao nosso conhecimento, e já era longe daquela época, para as mentes mais avançadas nos tempos atuais, sejamos, como disse Jesus, os combatentes da iniquidade. Jesus, na sua infinita misericórdia, um dos seus maiores legados e o presente mais divino que nos concedeu foi a sua paz. Eu vos deixo a minha paz. Sejamos os embaixadores da paz, aqueles que auxiliarão as forças do bem a transformar o mundo. Pois esses veneráveis mensageiros celestes inspiram, incitam, estimulam os corações dos homens de bem a sermos uma nação melhor. Lembrem que o Brasil é o coração do mundo, a pátria do Evangelho. E que esta nau tem um dirigente, tem um comandante, dos mais poderosos nunca antes vista em nenhuma fase da nossa história, que é Deus. E nós somos brindados com o melhor modelo e guia que todas as profetências religiosas rendem referências. Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Agradecemos ao Flávio por estar esta noite aqui conosco, trazendo estes ensinamentos. Palestrante sexta-feira, Cláudio Rosa, do Centro Espírita Bezerra de Menezes, de São Bernardo do Campo. Se alguém vos bater na face direita, apresentar-lhe também a outra. Quarta-feira que vem, a palestrante é Yara Suzana, do Centro Espírita Irmão X, e o tema a piedade. Rapidamente as nossas recomendações, lembrando sempre, pedindo a cada um de vocês a importância do seu preparo pela manhã, sua prece, a ligação com seu amigo espiritual, pedindo todo amparo, proteção. E ao chegar na casa a primeira vez, deverá passar na orientação, relatar o que te trouxe a casa. Os demais que já passaram pela série de tratamentos deverão passar na orientação também e relatar como se encontram. Em seguida, nós fazemos uma prece, uma subida vibratória e dando a sequência à palestra, lembrando sempre que a palestra é a maior das cirurgias. Após a palestra, continuaremos com os nossos trabalhos. Tratamento PA ficha rosa para os problemas espirituais, mediunidade aflorada, toda a parte emocional e sentimental. Ao entrar na sala, eleve o pensamento a Jesus, abra o seu coração, peça aos mentores que possam trabalhar seus ressentimentos, mágoas, rancor, ódio, enfim, tudo aquilo ainda que habita no seu coração, na sua mente, para que você possa se sentir melhor, voltar melhor para casa e ter uma semana mais tranquila. Após o seu passe, seu tratamento, receberá uma água, beba esta água, aguarde alguns minutos aqui na casa e depois poderá retornar para o seu lar. A ficha verde é um tratamento para o seu físico,
Encaminhados para esse tratamento, aqueles que já passaram pela cirurgia perispiritual encontram-se melhores. Ao entrar na sala, mentalize seus problemas físicos e deixe que os mentores possam trabalhar seus órgãos, membros, células. Em seguida, receberá uma água, beba esta água, aguarde alguns minutos, depois poderá retornar para o seu lar. A ficha branca, cirurgia perispiritual, não tem corte físico, mas o mentor utiliza instrumento, mexendo na região correspondente ao órgão membro afetado e poderá mexer em outra região que não está marcado na sua ficha, a nível de uma prevenção de uma doença que poderá surgir. Caso ele não venha mexer na região que está marcado na sua ficha, fique tranquilo. Talvez algo mais importante ele esteja trabalhando, mas em casa, enquanto você estiver deitado, deitada, eles vão atuar no seu problema que te trouxe a casa. Nem sempre o problema que te trouxe a casa é mais importante para os olhos deles, Então, vamos dar tempo ao tempo, deixar que as coisas possam acontecer como deve acontecer. Ao entrar na sala, por gentileza, a hora que for chamar o seu número, já fique a sua ficha na mão. Peço por gentileza, não esqueça de entrar na sala de cirurgia sem a ficha. Entregue ao trabalhador para que ele possa te posicionar nas macas ou cadeiras. Entre bem confiante, tranquilo, e deixe que os mentores lá dentro possam atuar em você. Após o seu tratamento, receberá uma água, beba esta água, aguarde alguns minutos, depois poderá retornar para o seu lar. Em casa, a hora que você for deitar, faça a sua prece, a leitura do Evangelho, peça a Dr. Bezerra de Menezes e equipe Dr. Hans que possam dar continuidade no seu tratamento que já foi iniciado aqui. Aqueles que fazem tratamento à distância, que são os que não podem vir aqui na casa, façam esse tratamento em casa, os mentores façam a ligação e eles estarão lá fazendo toda a cirurgia. Nós pedimos a todos que coloquem uma água para ser fluidificada. Pode ser uma garrafa com tampa ou tampada, pode ser um copo, pode ser uma jarra, o que for, não importa. Os mentores vão ali colocar tudo aquilo que você necessita para durante toda a semana. Amanhã pela manhã, ao acordar, deverá beber esta água um pouco, 3 vezes ao dia. Manhã, tarde e noite, ou manhã e noite. À medida que esta água for diminuindo, você vai acrescentando, colocando mais água no recipiente. Lembrando que não prometemos cura a ninguém. É importante você vir com fé, tua fé é quem vai te curar. E os nossos tratamentos espirituais não dispensam tratamento médico. Tudo que for pedido, solicitado pelo médico da matéria, por gentileza, faça, não interrompa. Caso tenha que passar por cirurgia material, não tem nem necessidade de perguntar aqui, Dr. Hans, se deve passar por cirurgia ou não. Se o seu médico determinou e se você assim quiser, seu livre-arbítrio, não tem necessidade de pedir aqui para ele se deve operar ou não. Ok? Nós recomendamos. O médico pediu, então faça, é você quem vai definir isto. E tenha certeza que se for no dia, mentalize, peça a Dr. Bezerra de Menezes, equipe Dr. Hans, que possa acompanhar você e eles estarão dando toda assistência a vocês. Ok? Ambos estão aqui do lado esquerdo, na frente. Quem está chegando a primeira vez, se não conhece, não sabe a figura do Dr. Hans. Lá dentro também tem um quadro pintado. Enfim, é importante você fazer a sua fé, fazer com fé. E a sua parte. Nós temos que cuidar do nosso corpo físico e também o nosso espírito. Então vamos nos responsabilizar aí em cuidar, procurar o médico, fazer tudo o que deve ser feito. Se ficou alguma dúvida, por gentileza, não saia com dúvida. Ao sair dos tratamentos, se você não sair bem, por gentileza, procure algum trabalhador na casa para que ele possa te orientar. Ok? Você deve sair melhor do que quando entrou. Lá em cima nós temos atendimento fraterno para aqueles que quiserem falar sobre a doutrina ou alguma situação que você esteja passando, enfrentando. Nós temos trabalhadores lá à disposição, para que você possa conversar.
Programa da rádio Semeando a Boa Nova. Veja como tudo é uma sincronia, né? É o Silvio Locatelli e o tema Perdão. Perdão é o tema, Silvio Locatelli. Rádio ABC, AM 1570. Programa Semeando a Boa Nova. Rádio ABC, AM 1570. Telefone 44 95 20. Você faz a sua pergunta, né? E eles respondem no ar e você concorre a um livro. Todos os sábados, então, é um tema. Agradecemos tudo que vocês colaboram aqui com a casa, agradecemos de coração, agradecemos também toda a colaboração quando nós pedimos aqui silêncio.